Senhoras parlamentares, senhores parlamentares, ouvindo com atenção os oradores que me precederam, eu observei com espanto que a maioria dos deputados que apoiam o impeachment o fazem invocando os seus familiares, os aniversários, a situação das estradas, as coisas mais diversas, inclusive o nome de Deus, mas não aludem ao crime de responsabilidade que seria a causa constitucional para o impeachment. Não aludem que esse crime não existe, que a presidenta Dilma não cometeu crime nenhum. É uma mulher decente, íntegra, honesta, que está sendo vítima de uma grande injustiça. Crime! Como vota, deputado? Os deputados não estão respeitando a declaração de voto da deputada Margarida, quando a vai. Ouvi mencionando todas as razões. Ao mesmo tempo em que ela também já está se estendendo aí no tempo de... O presidente é que tem essa função de dizer para votar, não o plenário ficar gritando, vaiando, quem quer que seja contra ou a favor do impeachment. Depois dela, mais um deputado fala e, na sequência, vem Mauro Lopes, que era o ministro da Aviação Civil até sexta-feira. Vamos ver para onde voou o voto dele. Deputado Mareringe, do PDT. Senhor presidente, só para corrigir aqui uma situação, eu quero mandar um abraço. Eu não mencionei deputado. Meu filho, Paulo Henrique. Paulo Henrique, é para você, meu filho. Um beijo. Deputado. Esse é o tipo de exagero que não pode acontecer. Exatamente. Já está virando comédia. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu não tenho mais idade para ser rebelde, mas ainda tenho idade para ter esperança. E nesse momento que a gente precisa disso, nós precisamos de mudança. E é por isso que eu vou votar sim, senhor presidente. Mareringe, PDT do Estado de Minas Gerais, votou sim, acumulou 297 votos. Deputado Mauro Lopes, do PMDB. Prezado presidente Eduardo Cunha. Fala agora Mauro Lopes, do PMDB. Ocupei o cargo de ministro de Estado do atual governo e guardarei a gratidão comigo, mas honrando o nosso PMDB com lealdade. Na condição de secretário-geral do PMDB, juntamente com o nosso honrado presidente do partido, O Michel deputado Temer. José Guimarães, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, já teria admitido neste momento a derrota da presidente Dilma na Câmara, a aprovação do impeachment, como nós tínhamos dito pela curva dos votos, faltam poucos votos para que o impeachment seja aprovado. Então, o deputado José Guimarães, líder do PT na Câmara, já admitiu essa derrota e disse que o partido se esforça a partir de agora na luta que vai haver no Senado, pelo julgamento, luta política, evidentemente, do julgamento do impeachment no Senado. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer do fundo da minha alma, pensando na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos, nos meus conterrâneos, na minha querida Caratinga, eu voto sim. Portanto, ele seguiu o que disse que faria mesmo, né? Saiu do governo na sexta-feira, pediu exoneração para participar da votação. A presidente Dilma Rousseff teria pessoalmente ligado para ele e dito que o esperava na segunda-feira de volta ao cargo. Depois desse voto, certamente isso não vai acontecer. Acho que ele não volta. Bom, quem volta agora é Maria Lídia Flândula, entrevistando o professor Roberto Romano. Professor Roberto Romano, nós aqui conversando, acompanhando esta votação, eu dizia ao senhor, né, sobre os ensinamentos das circunstâncias da vida, na vida política, as crises. Nesse caso do processo de impeachment que envolve todo o país, milhões de brasileiros estão ligados nesse assunto, muitos se dispõem a ir às ruas, expressar a sua opinião, partilhar o protesto ou subscrevendo o que está acontecendo e dando força. Que lição o Brasil aprende com esse processo, com tudo que está acontecendo agora, num momento que é difícil, que é esse, o da promoção
ou da resistência a um processo de impeachment a um presidente da República. Olha, Lídia, você me permite ser extremamente cético em relação a lições que a história pode proporcionar. Veja, esse espetáculo que nós estamos assistindo, nós assistimos exatamente no impeachment de Fernando Collor de Mello. Pela minha pátria, pela minha família, pelo meu cachorrinho, pelo não sei o que e tal e tal. Pela agropecuária. Exatamente. Então, não adiantou nada. Pelo contrário, piorou. Olá, Chico. Né? Então, olá. você teve 299 votos, deve uma evolução da população que adquiriu maiores instrumentos de informação, né? Através da internet, da imprensa, etc. Houve um incipiente movimento da cidadania exigindo modificações legais importantes, lei de responsabilidade fiscal, lei da ficha limpa, etc. Então, a população está amadurecendo, está melhorando, mas nós não temos partidos políticos democráticos. Os nossos partidos políticos são fechados ao eleitor de base. Nós não temos em nenhum partido político eleição primária. Boa parte desses pequenos partidos são propriedade de um indivíduo ou de um grupo. Portanto, é uma oligarquização no sentido pior da palavra, né? Você tem os grandes partidos que estão divididos entre defensores dos seus próprios interesses. O caso do PMDB é o mais notório, né? Então, você tem um movimento de massas e de urbanização que melhora e que amadurece a olhos vistos, mas os instrumentos que deveriam canalizar esses movimentos para a melhoria da vida política e da vida pública não funcionam, porque eles são fechados, eles quebram o relacionamento dessa população com o Estado. E eles são o Estado, né? Então, veja, esse é um ponto, né? Os nossos partidos políticos, eles são mais do que partidos sociais, eles são partidos de Estado. Inclusive, eles recebem subsídio do Estado, né? Então, esse é um ponto grave. Se você não modificar, e nessa pauta da reforma política, eu diria que o primeiro passo é a democratização dos partidos. Mas o senhor, então, não acredita que possa haver avanço através da experiência vivida? Com esta representação e com esses partidos, eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Porque a máquina continua igual. Veja, você tem partidos em que a direção está lá há 30 anos. São os cartolas da política. Eles controlam o programa, que não existe, porque só existe para o TSE, eles controlam as alianças, eles controlam os apoios, eles controlam as candidaturas e, portanto, a juventude está excluída desses partidos. Quando eu vejo fotografia de juventude de partido político brasileiro, eu dou risada, porque tem cabelo mais branco do que o meu. Né? Então, é um problema sério. Você não tem a juventude acolhida, e se você não tem juventude acolhida, você não tem formação de lideranças novas. É o que está ocorrendo no país. Quantos líderes nós temos no Brasil hoje? A semelhança de Mário Covas, a semelhança de Ulisses Guimarães, a semelhança de Tancredo Neves, a semelhança, descendo um pouco mais, de Santiago Dantas. Não é? Você não tem essa quantidade de pessoas que têm capacidade e responsabilidade. E a única maneira de adquirir responsabilidade em termos éticos é liderando, aprendendo a liderança, desde a juventude. Então... Nós estamos acompanhando aqui a votação. Interessante observarmos Gamerini, Patrus Ananias votando agora. Exatamente. PT de Minas Gerais. Exatamente. Um voto que tem um peso significativo interessante também. Né? Exato. O golpe contra as políticas sociais. Voto do PT. O golpe contra o Bolsa Família. Como vota, deputado? Contra o Minha Casa Minha Vida. Como vota, deputado? O golpe contra os pobres. Como vota, Portanto, o nosso voto é não. Não. Não passarão. Não passarão. Deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, votou não, totalizando 100 votos contrários. Deputado Paulo Abiaca, do PSDB. Senhor presidente,
Não há absolutamente nenhum golpe em curso nesse país. Prosseguindo, eu queria falar com o senhor ainda, professor, sobre uma outra percepção que nós temos entre os brasileiros, nas rodinhas, no trabalho, nas famílias, que é a extensão desta polarização e a intolerância no convívio com o contrário. Ou as pessoas são rotuladas, é só manifestar aquilo que pensa em relação ao impeachment, a pessoa já é de imediato taxada disso ou daquilo. É adjetivada, quando não alvo de rejeição ou cria um desafeto se a relação é afetiva. O que é isso, professor? Essa intolerância que revela uma incapacidade de convívio com os nossos contrários. Nós não queríamos a democracia? Exatamente. Agora, veja, um jurista importantíssimo do século XX que definiu a ideia de que o adversário político é inimigo e que, portanto, deve ser aniquilado, chama-se Carl Schmitt. E Carl Schmitt inspirou Francisco Campos no Brasil, inclusive na redação da Polaca, da Constituição de 37. E Francisco Campos, com base nos ensinamentos de Carl Schmitt, ajudou a redigir o ato institucional 1 até o 5. Criando a doutrina de segurança nacional na qual existe o inimigo interno. Portanto, qualquer pessoa democrática, qualquer pessoa liberal, qualquer pessoa de esquerda que aceite esse tipo de transformação do adversário político em inimigo está fazendo obra fascista. Então, esse é um ponto gravíssimo, é o subsolo da nossa consciência política. Nós tivemos 2 ditaduras no século XX que definiram essa lei de segurança nacional na qual o centro é o inimigo, não é? O inimigo interno. Sim. Porque sempre que você tem um inimigo, ele é, por definição, externo ao seu país. Quando você promove o seu concidadão a inimigo, é uma quebra ética, é uma quebra política, é uma quebra democrática fundamental. Portanto, quando eu vejo essa tendência, não é, sobretudo na internet, né, de promover a destruição do outro porque pensa diferente, aí eu me assusto como professor de ética. Sobretudo quando se traduz em apelidos, né? Coxinha, petralha, mortadela, etc. Isso reduz o estatuto humano do outro. O outro não é mortadela, o outro não é coxinha, o outro não é petralha. O outro é um ser humano que tem direitos a divergir. Não é? Então, se nós não vivemos dessa maneira, como você diz, é hipocrisia da mais séria você dizer que vive em regime democrático. Se você não consegue tolerar. E aí nós caminhamos para o regime do fanatismo. O fanatismo é o grande assassino de massas na história da humanidade. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Mas isso é coisa de momento? Porque o debate é candente, porque a situação vem num bojo de uma crise aguda que afeta a vida das pessoas, passa pelo bolso, é a economia que está em frangalhos. Então, nós podemos, assim, não ficar tão preocupados em relação ao que o senhor acaba de nos alertar, entendendo que isso possa ser uma coisa de momento e que, ultrapassada e resolvida essa questão do processo de impeachment, isso tudo reflua e volte àquela inércia habitual? Não. Eu tenho muito medo, Maria Lídia, porque acontecimentos históricos, eles se repetem. E formas políticas também se repetem. São referências? E, aliás, a ética é justamente isso, né? O que é ética? É um conjunto de práticas e de valores que, uma vez assumidos, tendem a se repetir automaticamente. Então, o inimigo hoje é Collor, amanhã é Dilma. O inimigo hoje é Dilma, amanhã pode ser Temer, etc. Você cria a figura do inimigo. Lembra do 1984, que tinha a sessão do ódio, né? Então, tocava o rosto de alguém que era odiado, né? Isso é fabricado.
Veja, esse é um ponto que é gravíssimo. Portanto, eu acho que cabe às lideranças políticas que ainda existem no Brasil a prudência de não incentivar essas correntes. Prudência. Exatamente. Prudência. E sobre as correntes políticas? Num embate como esse, há vencedores e vencidos. Aqueles que saem maiores, outros que aparecem, que ninguém sabia quem era ou deixou de ser. Então, acontece toda uma movimentação e a configuração dentro do quadro político. No seu entender, nós podemos identificar quem sai maior e quem sai menor? Houve toda uma negociação. Nós estamos vendo o resultado da votação. Negociação que fracassou daqui, outra que foi bem sucedida ali. Isso significa força política ou negócio de ocasião no balcão? É isso e mais alguma coisa. Do ponto de vista ético, o tratado que eu mais admiro no Ocidente chama-se de Como Distinguir o Amigo do Adulador, de Plutarco. Né? Por que eu falo isso? Porque a presidente que agora está sendo questionada cercou-se de uma corte de aduladores, né? E aliás o presidente Lula também, e também outros presidentes do passado, Fernando Henrique, etc., essa corte que não repete as coisas desagradáveis ao ouvido do governante. Então, o fenômeno mais notório na ascensão do poder é o surgimento dos oportunistas e dos aduladores. Né? Esse é o grande inimigo. Né? Erasmo de Roterdã tem um tratado sobre educação dos príncipes que ele diz que o melhor educador do príncipe é o cavalo, porque o cavalo não conhece a condição de príncipe ou de plebeu. E se montar errado, cai. Né? Então, nesse ponto aqui, me parece que uma atitude prudente do governante é não ouvir apenas a sua corte. Foi o grande pecado de Dilma Rousseff. Eu vou pedir licença ao senhor, enquanto pensamos um pouco sobre o que o senhor acaba de nos dizer, e nós prosseguimos agora com as informações do Gamberini. Pois é, nós continuamos acompanhando a votação da bancada de Minas Gerais. Fala nesse momento o subtenente Gonzaga, que é deputado do PDT de Minas. Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, votou sim. Acumulado, 309 votos. Deputado Tenente Lúcio, do PSB. Faltam 33 votos, não é? Para a consecução do impeachment. Exército Brasileiro. Quero aqui, senhor presidente, em nome do grupão de amigos de Uberlândia e região, Alexandre Andrade, em nome da memória de Eduardo Campos. Na bancada de Minas Gerais foram até agora 37 votos pelo sim. O meu voto é sim. Mais um agora. PSB de Minas Gerais votou sim. 310 votos acumulados. Deputado Toninho Pinheiro, do PP. E o vice-presidente Michel Temer está acompanhando o processo de votação do impeachment no Palácio do Jaburu, em Brasília, que é a residência oficial do vice. Do lado dele estão o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, que deixou o governo Dilma assim que o processo de impeachment foi instaurado. Continuamos aí acompanhando a votação, está terminando já a votação da bancada de Minas Gerais. Nós pedimos punição exemplar contra aqueles políticos que se juntaram, alguns empreiteiros milionários que estão roubando o Brasil há mais de 20 anos. Em todos os mais diversos partidos e governos, conforme a Lava Jato. Eu quero sim pedir a Deus sabedoria para que nós não possamos enganar a população e aqui sim encontrar um caminho para ninguém nunca mais roubar do Brasil, para nunca faltar recursos para a saúde. Eu peço sim. Minas Gerais é o 22º estado que está votando. Já foram Roraima, 7 votos a favor do impeachment, Rio Grande do Sul com 22, Santa Catarina 14, Amapá 3,
Pará 10, Paraná 26, Mato Grosso do Sul 5, Amazonas 8, Rondônia 8, Goiás 16, Distrito Federal 7, Acre 4, Tocantins 6, Mato Grosso 6, São Paulo, a maior bancada, 57 votos a favor do impeachment, Maranhão 10, Ceará 9, Rio de Janeiro 34, Espírito Santo 8, Piauí 5, Rio Grande do Norte 7. E o deputado Reginaldo Lopes, que é petista, da bancada de Minas Gerais, entrou com uma ação judicial no STF pedindo para que este processo de hoje não acontecesse. E a decisão do ministro Marco Aurélio Mello saiu já durante o processo de votação e ele negou esse pedido, por isso continua aí a votação acontecendo. Pela extensão rural brasileira, pela minha família, por Minas Gerais e pelo Brasil, que o outro nome de Minas é liberdade, eu voto sim! Zé Silva, SD, Minas Gerais, votou sim, acumulou 313 votos. Terminou a bancada de Minas Gerais. E em seguida a Paraíba. Primeiro parlamentar da Bahia, deputado Afonso Florense. Considerando Afonso Florense é do PT. que esse processo de impeachment está maculado na sua origem, porque foi acatado. Os votos foram dados pelo Amazonas, pela bancada do Amazonas e também a bancada de Rondônia, foram 100% a favor do impeachment da presidente Dilma. A votação maciça contrariou a previsão de que a região norte seria a mais favorável a Dilma Rousseff. E considerando que a pauta traz a derrota de uma agenda conservadora, que agora é vitoriosa, com a luta da reforma agrária que está na rua, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, das cotas das universidades, do povo negro, da luta dos direitos das mulheres, que está na rua com o movimento estudantil e a juventude, lutando pela legalidade democrática, contra o golpe. Não! A luta continua! Não ao golpe! Deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, votou não. Na Bahia, os deputados tendem a votar mais pelo não do que pelo sim, de acordo com o que eles vinham indicando aí ao longo do último mês. Que não há crime. Se não há crime de responsabilidade, não há justificativa para impeachment e é golpe. O Tribunal de Acessão foi montado com o inquisitor à frente, seu Eduardo Cunha. O da Bahia se diz: com tiranos não combinam brasileiros corações, e o Brasil não engolirá sua tirania e nem o cretinismo parlamentar. É não ao golpe, não ao golpe. Deputada Temos Alice aí Portugal, imagens do Vale do Anhangabaú, onde estão concentrados os manifestantes que são contrários ao impeachment. A gente nota que há menos gente neste momento no Anhangabaú acompanhando os votos finais que devem decidir pelo impeachment, segundo projeções neste momento. Faltam um pouco menos de 30 votos para que o impeachment seja aprovado. Voltamos a Brasília. Senhor presidente, pedindo a Deus que ilumine o Brasil, eu vim da Bahia para dizer sim. Antônio Embaçaí, PSDB da Agora Bahia, imagens da Avenida Paulista, onde se concentram manifestantes a favor do impeachment, festejando mais um voto sim e a provável vitória. Neste ponto, a gente não precisa mais usar o termo provável, mas uma vitória que matematicamente se anuncia. Por isso, na manifestação da Paulista, há uma grande concentração de pessoas já mostrando um ânimo melhor do que o pessoal lá do Anhangabaú, derrotado nesta noite. Pela Bahia e pelo Brasil, meu voto é sim. Arthur Oliveira Maia, PPS da Bahia, votou sim e acumulou 315 votos. Deputado Bacelar, do PTN. Até agora, portanto, 3 votos pelo não, 2 pelo sim na bancada da Bahia. Voto não. Deputado Bacelar, do PTN da Bahia, votou não, totalizando 105 votos contrários. Deputado Bebeto, do PSB. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, em momentos de dificuldades é que nós podemos afirmar o nosso caráter, a nossa trajetória.
A minha trajetória reclama ter uma posição nesta sessão distinta da facilidade que muitos têm tido de encaminhar um voto sim. A minha trajetória reclama respeito à classe trabalhadora, respeito à democracia, respeito à valorização social do trabalho. E é nesta circunstância, respeitando a democracia, respeitando a classe trabalhadora, que eu quero aqui encaminhar o voto não neste processo. Deputado Bebeto, do PSB da Bahia, vota não, totalizando 106 votos contrários ao impeachment. Deputado Benito Até agora, Gama, na bancada da Bahia, já são 5 votos pelo não. A Bahia, que tende a ter mais votos não do que pelo sim. Voto sim, senhor presidente. Deputado Benito Gama votou sim, é do PTB da Bahia e acumulou 316 votos. Deputado Cacá Leão, do PP. São 316 votos pelo sim e são necessários 342 para que o processo siga para o Senado. Faltar coerência na minha posição neste momento. Não posso permitir que a marca da traição marque a minha vida e a da minha família. Mas não posso desrespeitar a orientação do meu partido, que fechou questão a favor do impeachment. Então, me abstenho dessa votação. Deputado Cacá Leão se absteve. Cacá Leão tinha se posicionado contrário, né? Deputado Caetano, do como PT. a legenda indicou uma outra direção, ele se absteve do voto. Neste instante, quero dizer para o Brasil que eu não sou covarde. Quero dizer para o Brasil que eu voto pelos filhos do povo. Pelos filhos do povo da invasão, das ocupações, dos sem terra, dos sem tetos, pelos trabalhadores de Camaçari, da Bahia, do Sertão, do Nordeste, do Brasil. Senhoras e senhores, olha essa mesa que está aí, mesa de traidores, mesa de conspiradores. Eu voto contra, eu voto não, eu voto pelo Brasil, eu voto pelo povo brasileiro, eu voto não, senhor presidente, eu voto não contra Vossa Excelência, eu voto não contra Michel Temer, eu voto a favor do Brasil. Não! Mais um deputado, né, Gamberini, que vai votar no não e que aproveita já para ir contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem aí todo o processo também envolvendo o presidente da casa. Cláudio Cajado, do Democratas. Pelas baianas e baianos que querem um país decente, em nome da minha querida cidade de Dias d'Ávila, que me projetou para a vida pública, digo que o povo brasileiro não é refém desse momento, mas passageiro rumo ao futuro e ao seu melhor destino, para que os governantes brasileiros possam cumprir a Constituição da República do Brasil e as leis brasileiras que, ao tomarem posse, juraram defender e cumprir. Voto sim pelo impeachment! Cláudio Cajado, da Bahia, votou sim e acumulou 317 votos. Daniel Almeida, do PCdoB. Esse processo está... São 6 votos pelo não, 4 pelo sim e uma abstenção até agora na bancada da Bahia. Ainda faltam votar os deputados de Sergipe e de Alagoas. Reclamando com a consciência democrática desse país, que não aceita. Nós vamos continuar acompanhando a entrevista de Maria Lídia com o professor Roberto Romano, por favor. Professor, em outras entrevistas hoje mesmo eu fiz a pergunta sobre o registro histórico. Acabamos de ver nesse último voto, né, em que o parlamentar dizia que isso é uma farsa, ilegítimo, golpe, nós já ouvimos anteriormente. Eu quero ouvir do senhor, no seu entender, como será registrado na história do Brasil esse processo de impeachment para a deposição de Dilma Rousseff? Olha, não existe na história um registro único. Você vê em bons historiadores justamente
a diversificação das atitudes, das políticas, das posições, dos golpes e contragolpes, né? E com uma acuidade muito grande, porque terá visto um conjunto de documentos que inclusive nós e esses deputados ainda não tiveram acesso. Então, eu diria que vai continuar na história próxima do Brasil como um tema polêmico, que definiu então uma linha que é a linha dos que chegaram ao poder durante 4 mandatos, né? E que sofreram a ação das forças opostas. Claro que durante muito tempo, veja, no caso da França é típico, né? Até hoje você tem aqueles que são a favor de Dreyfus e aqueles que são contrários a Dreyfus, né? Você tem no caso da Inglaterra aqueles que estão a favor de Churchill, aqueles que são contrários. No caso dos Estados Unidos, os que são a favor do Kennedy e os que são contrários ao Kennedy. Quer dizer, você tem, sempre que você tem um macro acontecimento que sai do ramerrão, né, e que envolve paixões, evidentemente você traz polêmica, você traz interpretações diversas. Então, é claro que um historiador que tenha maior simpatia pelas causas defendidas hoje pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PCdoB, etc., ele verá com cores mais róseas a ação da governante e do seu partido. Aquele que foi contra verá com cores mais negras, né? Quer dizer, o componente subjetivo é o que prevalece. Não é o subjetivo, veja, é que a história ela não é uma estrutura unifacetada, né? E muitas vezes você, forçando uma determinada interpretação, você mostra aspectos que são desconhecidos até por aqueles que defendem uma outra tese. Então, o bom da história justamente é isso, quer dizer, as versões nunca são definitivas, né? Como é a história da humanidade. Quer dizer, desde que nós saímos do paraíso, né, nós temos controvérsias, nós temos tendências, né, nós temos posições. E isso é o que faz a graça do ser humano, né? Você querer uniformizar as respostas, você querer uniformizar as narrativas históricas é uma forma de matar a criatividade humana. Professor, as forças políticas nesse processo. O PSDB. O PSDB sempre foi oposição ao governo Dilma. Michel Temer era vice de Dilma. Michel Temer comandava o PMDB, um partido fundamental para a aprovação dos projetos de Dilma e, portanto, comandava a votação favorável a projetos de Dilma, quando eles estavam na boa. Depois que houve o afastamento, essa coisa toda, tudo mudou. Entretanto, o PSDB parece apoiar envergonhadamente Michel Temer. Aécio Neves está calado, quieto. Ele é o presidente do PSDB. Onde é que está o vigor de Aécio Neves, aquele da campanha, quando concorreu com Dilma, nesse apoio a Michel Temer nessa guerra do impeachment? O que acontece? Olha, você conhece bem a história política do Brasil e do nosso estado particularmente. O PSDB tem um problema nesse momento que é o espelho voltado para dentro, né? Eles têm maior dificuldade de estabelecer um diálogo interno e um consenso interno do que propriamente acertar uma ação externa, né? E aí você tem várias tendências dentro do Partido Tucano que estão começando já uma guerra que já teve o seu introito na indicação do candidato à prefeitura. E é evidente que isso aí só mostra que, do ponto de vista da estrutura de partido, os tucanos são um dos partidos mais bem organizados em termos partidários do Brasil, né? Mas nós temos esse desarrazoado geral dos partidos políticos brasileiros. E o PMDB, por sua vez, também não tem coesão interna nenhuma, né? Aí o Michel Temer vai enfrentar uma crise dolorosa porque o PMDB é uma federação de oligarquias regionais,
com os seus interesses colocados acima da totalidade. Foi até um milagre ele conseguir esse desembarque do partido, né, do governo Dilma. Então vejamos o que pode vir a acontecer. Eu agradeço muito, professor, sua participação nesse programa especial, essa cobertura do jornalismo da Gazeta, nesse dia que, sem dúvida nenhuma, é um marco na história política do país. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Continuamos acompanhando a votação que vai se aproximando do final. Faltam cerca de 18 votos para o final. Você tem o número exato? Faltam 21 votos, me informaram, para o final da votação, que seria com os 342 votos a favor do envio do processo de impeachment para o Senado, que é onde vai ser decidido esse processo. Continuamos acompanhando aí a votação da bancada baiana. Esse que fala é José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia. E não é só passar cheque sem fundo em nome do povo brasileiro. Ela roubou na refinaria, roubou na Petrobras e roubou em Belo Monte. Ela não é honrada. Eu voto sim pelos princípios em respeito à vida, à liberdade e à justiça. Voto pelo povo baiano, voto pela minha mulher Maria Luísa, pelos meus filhos e pelos meus netos. Viva o Brasil, viva a Bahia, fora Lula e fora Dilma. José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, votou sim e acumulou 322 votos. Deputado José Carlos Araújo, do para PR. 342 vai se aproximando aí, portanto, o resultado do sim, que já vinha sendo antecipado até pelas perspectivas já do Datafolha, né, Gamberini? Isso já era anunciado. Eu não vinha falar ainda e receber propina. Precisa se falar aqui, senhor presidente. Vossa Excelência está hoje rindo, mas agora a bola da vez é o senhor. O senhor vai pagar por tudo José que Carlos fez. Araújo. Eu estou votando aqui pela Bahia, pelo Brasil, por minha família, por meus filhos. É o deputado baiano que já mostrou que a oposição dura a Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Foi o deputado José Carlos Araújo que presidiu a comissão que chegou, cujo relatório foi favorável à apresentação do processo de impeachment, projeto de impeachment. Contrários. Deputado José Nunes, do PSD. José Nunes ainda não tinha declarado qual seria o voto dele. Deputados, senhoras deputadas, em homenagem ao povo da minha Bahia, em respeito às instituições democráticas e respeito à Constituição Federal, para manter a minha coerência política, meu voto é não. Então votou pelo não, José Nunes, do PSD. Do PSD, partido que tem um cacique, que é Gilberto Kassab, que saiu do governo dizendo que não controlava mais o partido, que a maioria do partido votaria contra a presidente Dilma, portanto a favor do impeachment. E pela minha história política de 10 mandatos, voto não ao impeachment. Mais um deputado do PR que segue pelo não, que era de fato a orientação do partido, apesar da maioria até agora do PR ter votado pelo sim. Deputado Jutaí Júnior, do PSDB. Em respeito à Constituição que eu tive o privilégio de participar, assinando ela, Constituinte que fui de 1988, sabendo que lá estão os crimes de responsabilidades e a presidente Dilma, através do parecer do relator João Bahia Arantes, muito bem definiu esses crimes. Em defesa também da certeza de que esse... Nós estamos acompanhando os votos da bancada da Bahia, ainda faltam as bancadas da Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Em respeito a todos que foram às ruas, aos milhões de brasileiros, eu voto defendendo a Bahia, defendendo o Brasil, eu voto sim. Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, votou sim, acumulou 323 votos.
Deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB. Nós estamos transmitindo pelas imagens da TV Câmara e essas imagens não pegaram o momento em que, logo depois de votar, o deputado Jean Willis teria cuspido em direção a Jair Bolsonaro, que tinha votado um pouco antes dele. Senhor presidente, senhoras e senhores fotos deputados, que mostram essas imagens. Em nome do Brasil, em nome da Bahia, em nome de todos os evangélicos, de todos os cristãos do nosso país, em nome do nosso partido, pela coerência do nosso partido, nós e pelo nosso presidente Marcos Pereira, nós votamos sim pelo Brasil. Márcio Marinho, PRB da Bahia, votou sim e acumulou 325 votos. Deputado Mário Negromonte Júnior. Senhor presidente, infelizmente não vou poder votar como o meu coração manda. Mas o meu voto é para os meus eleitores da Bahia, em especial de Paulo Afonso e de Glória, minha cidade natal. Mas eu não posso descumprir uma determinação do meu Partido Progressista. Meu voto é abstenção. Mais um deputado do PP que se abstém. Cacá Leão, também deputado da Bahia, usou o mesmo argumento em relação ao voto, a indicação do PP. Então, o voto deles era diferente do que a legenda está recomendando. Então, já são 8 abstenções no total. Desculpe, Ju, a recomendação do Partido Progressista, que é o PP, é de votar a favor do impeachment. Isso, votar pelo sim. Por isso ele votou pela abstenção, para não contrariar essa decisão e nem contrariar a convicção dele e dos eleitores dele, como ele deixou claro. Deixou claro, né? Está indo contra o coração. Querem tirar Dilma para salvar Cunha, para se salvarem. Querem. Como vota, deputada? Tramam como Temer no esgoto do Jaburu. Tramou para dar rasteira em Dilma. Vocês são os covardes. Covardes. Como vota, deputada? Pelas trabalhadoras que elegeram a primeira mulher presidenta da República. Pelo povo na rua. Como vota, deputado? Como vota, deputado? Quando os covardes pararem, eu falo. Se eles não falarem, eu vou ficar aqui. A senhora já teve tempo de falar, não? Covardes! Covardes! Como vota, covardes. Deputada? Como vota, deputada? Meu voto. Como vota, deputada? Pela democracia. Como vota? Fica Dilma. Como vota? Não ao golpe. Deputada. Covardes! Covardes! Deputada Moema Gramacho votou não. Covardes! Totalizando outro voto emocionado. Votos contrários. E cada vez maior a manifestação dos outros deputados ao fundo, que estão ali acompanhando, conforme a votação vai chegando ao fim. Esses ânimos vão ficando mais à flor da pele. A minha família. O meu voto respeita a vontade dos meus eleitores. Pela minha querida Lagoinhas. Pela minha Bahia, que tem sofrido identificam tanto voto sim, eles nos fazem últimos silêncio, anos. né? A gente percebe. Pelos brasileiros que trabalham. Quando vão falar os deputados que votam não, eles não deixam votar, levantam cartazes, estão fazendo barulho. De tanta corrupção. O meu voto também é uma homenagem a um exemplo de administrador público perseguido pelo governo federal e estadual e que ainda assim é considerado o melhor prefeito do Brasil, o prefeito de Salvador, ACM Neto, pelo futuro do Brasil. É sim, senhor presidente. Paulo Aze, do DEM, da Bahia, votou sim, acumulou 326 Já era previsto que ele votos. votasse sim. Agora vem mais um deputado e depois vem 2 do Partido Progressista. E os 2 do Partido Progressista anteriores a ele, também da bancada da Bahia, se abstiveram do voto por não seguirem a mesma convicção do partido. Vamos ver o que acontece agora com os próximos 2. E o deputado que acabou de votar, do PSD, que tem a orientação para votar sim, votou
não. Não. Deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, votou não, totalizando 119 votos. Então, Roberto contrários. Brito foi contra a orientação do partido. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apesar de não concordar com a forma que esse governo conduz esse país, mas entendo que na democracia se chega ao poder através do voto. Eleição já, impeachment não. Roberto Carleto, do PP da Bahia, votou não, totalizando 120 votos contrários. Mais um voto do PP pelo não, contrariando a orientação do partido. Deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia, votou não, totalizando 121 votos contrários. Interessante notar que as bancadas, elas seguem mais um interesse regional do que o interesse partidário, da cúpula partidária. Por exemplo, o PSD da Bahia votou majoritariamente não. O PP também está votando mais para o não. Outras bancadas dos mesmos partidos em outros estados, portanto atendendo a interesses regionais e não interesses do partido, vota sim. Eu sou a voz do presidente nacional Marcos Pereira, que traz aqui uma unidade ao Partido Republicano Brasileiro. Eu sou a voz dos jovens, das crianças da minha Bahia, da minha Salvador, terra-mãe desse país. Esse partido, o PRB, da qual tia Heron é deputada, é o partido da Igreja Universal. Tem uma influência muito grande. Marcos Pereira, o presidente do partido, é um homem praticamente um braço direito de Edir Macedo na Igreja Universal. Tia Heron, PRB do Estado da Bahia, votou sim, 327 votos acumulados. Deputado Udorico Júnior, do PV. Senhor presidente, nada como a consciência limpa. Consciência limpa por saber e ter a certeza de que houve sim crime de responsabilidade. Consciência limpa de quem sabe e tem guardado no coração a certeza de que não se vendeu por cargos e nem por dinheiro nenhum. Consciência de quem sabe e acredita que nós podemos sim mudar o nosso país. Em nome do extremo sul da Bahia e do Brasil, meu voto a favor da Bahia, a favor do meu país, sim ao impeachment da presidenta Dilma.